Hoje nós vamos estudar sobre artigo e este assunto encontra-se na página 10 da nossa apostila. O artigo no hebraico é sempre definido e aparece acoplado no início de uma palavra. Sua forma básica é repata, dagesh forte. Então, aqui no Gênesis 1:1, nós vamos ver aqui a palavra Hashamai, e esta palavra Hashamai, nós vamos ver aqui o artigo acoplado nesta palavra. Então, aqui na palavra Hashamai, nós temos aqui um re, um pata e um dagesh forte dentro do shin. Então, nós temos aqui a palavra céus, que é Shamaim, e antes da palavra Shamaim, céus, nós temos aqui o artigo re, pata e dagesh forte. Desta forma, esta palavra Shamaim, com o artigo, então nós vamos entender que aqui está um artigo definido, os, e aqui nós temos céus. Então aqui nós temos a palavra os céus. Algumas situações, né, não será possível aplicar forma básica, especialmente devido ao dagesh. Estas situações nós vamos perceber agora aqui no decorrer desta aula. Vamos para a primeira regra. Na primeira regra da apostila, nós temos aí, diante de palavras iniciadas com recametes, aicametes ou reticametes, o artigo receberá a vocalização segolo. Então, aqui no texto bíblico, no texto sagrado, nós vamos procurar uma palavra que inicie com recametes, aicametes ou reticametes. Eu já procurei aqui em Isaías. Vamos ver aqui. No livro do profeta Isaías, no capítulo 16. Vamos ver aqui. Isaías 16. Isaías, nós temos aqui o livro do profeta Isaías. Vamos ao capítulo 16. Isaías, capítulo 16. Vamos ver aqui. Isaías, capítulo 16. Nós temos Isaías no capítulo 16, no verso 14. Verso 14. Estou aqui a procurar. No verso 14, nós temos aqui, diante de uma palavra iniciada com recametes. Pronto, nós temos aqui esta palavra, né? Isaías 16, 14. Nós temos aqui a palavra iniciada com recametes. Recametes, nós temos a palavra aí Ramon. Ramon. E esta palavra Ramon quer dizer tumulto, agitação, animação, gasto, riqueza. Então, são várias as palavras que traduzem esta palavra do hebraico para o português. Então, nós temos aqui a palavra, vamos considerar que nós temos aqui a palavra animação, Ramon. Diante de palavras iniciadas com recametes, então o artigo ele não vai ser usado da forma básica. Diante do recametes, nós temos que colocar acoplado o ressegolo. E esse ressegolo aqui, ele vai ser o artigo. Considerando que esta palavra seja animação, nós temos aqui uma palavra feminina. Se nós temos uma palavra feminina, logicamente o artigo também vai ser um artigo definido feminino. Então, aqui se nós temos animação, então aqui vai ser a animação. Vamos procurar agora uma palavra iniciada com reticametes. Eu procurei já aqui, e aqui nós temos em Isaías mesmo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Vamos procurar aqui.
29, Isaías 29, Isaías 29, estou aqui a procurar, Isaías 28, vamos lá, Isaías 29, Isaías 29, nós vamos para o verso 11. Isaías 29, verso 11. No verso 11, vamos ver aqui. Pronto. Palavra iniciada com retcametz. Nós temos aqui uma palavra iniciada com retcametz. Então, nós temos aqui a palavra ratum, que quer dizer confirmar, selar, lacrar. Então, esta é uma palavra iniciada com retcametz. Como nós vimos aí a regra, diante de uma palavra iniciada com recametz, retcametz ou aicametz, o artigo receberá a vocalização re, seguro. Então, aqui nós temos a vocalização re, seguro. Olha, aqui a vocalização re, seguro. Então, levando em consideração que esta palavra seja confirmar, então nós vamos compreender que é uma palavra feminina, então o artigo que vem aqui na frente vai ter que ser um artigo definido também feminino. Então aqui nós temos, se a palavra é confirmar, então nós vamos ter aqui a confirmar. Então o artigo aqui vai ser a confirmar. Mas a regra diz também que uma palavra iniciada também com aicametz, ela também vai receber uma vocalização re-seguro. Vamos ver? Vamos ver aqui. Vamos procurar, eu já encontrei aqui em Daniel 5:7. Então vamos aqui para o livro de Daniel. Procurar aqui no livro de Daniel. Vamos ver aqui, já estamos em Ezequiel. Daniel. Daniel. Ezequiel, ainda estamos em Ezequiel. Vamos aqui adiantar mais um pouco. Deixe-me ver aqui. Vamos ver. Ainda em Ezequiel. Vamos ver, estou a procurar. Aqui. Vamos para Daniel. Deixa eu ver aqui. Ainda em Ezequiel 41. As formas que não são a básica, elas são raras e por isso elas são difíceis de encontrar no texto sagrado. No texto sagrado nós encontramos com muita facilidade a regra básica, que é repata dagesh forte. Deixa eu ver aqui. Oséias. Não está na ordem nessa Bíblia. Deixa eu ver aqui. Já está nos profetas menores. Deixa eu ver aqui onde é que está. Onde é que está Daniel aqui?
Deixa eu ver. Já está em Jonas. Deixa eu ver aqui. Eu não me atentei a Naum. Na ordem, Daniel, ele é muito antes disso aqui. Mas vamos ver aqui. Eu saí de Ezequiel e não entrou Daniel. Vamos ver como é que está aqui nessa Bíblia. Já estamos em Zacarias. Zacarias. Zacarias ainda. Zacarias. Zacarias. Deixa-me ver aqui. Malaquias. Malaquias. Deixa eu ver aqui, com essa Bíblia aqui, como é que tá. E depois já veio os Salmos. Deixa eu ver aqui. Quando eu procurei, não me atentei como era que estava a divisão dos livros aqui nessa Bíblia. Salmos ainda. Deixa eu ver que o Salmos é muito grande. Vamos adiantar aqui o livro dos Salmos para ver como é que está essa ordem aqui. Ainda no Salmo 69. Salmo ainda 98. Salmo 117 ainda. Deixa eu ver como é que está essa ordem aqui. Depois dos Salmos aqui, o que vem. É como eu disse, o artigo, quando ele não está na sua fórmula básica, ele é raro para encontrar. E eu achei em Daniel, mas não me atentei para a ordem dos livros, como era que estava aqui nessa Bíblia Stuttgartense. Provérbios ainda. Provérbios. Eclesiastes. Lamentações. Deixa eu me ver aqui. Lamentações. Aqui. Daniel. Deixa eu ver aqui. Me certificar aqui. Daniel 1. Então nós vamos procurar aqui Daniel 5. Daniel 5. Daniel 3, Daniel 4, vamos ver aqui, Daniel 5, nós vamos para o verso 7, nós temos aqui o verso 7 aqui, e nós vamos procurar uma palavra começada com Aikametz. Aikametz. Deixa eu ver aqui. Aqui. Veja só, eu encontrei esta palavra aqui, como eu disse a vocês, muito raro de encontrar o artigo no texto sagrado quando ele não está na fórmula básica. Então eu encontrei aqui, olha,
Vocês viram pela estrutura da língua que a classe gramatical é acoplada na palavra, tanto no prefixo como no sufixo. Nós estamos estudando aqui o artigo e nós estamos ainda na primeira regra, quando diz que, diante de palavras iniciadas com recametes, aicametes e retcametes, o artigo receberá a vocalização recegol. Então, nós temos aqui uma palavra começada com aicametes. Aqui nós temos a palavra alá. Daniel 5:7, nós temos aqui a palavra alá. E eu encontrei aqui no dicionário que pela raiz desta palavra, que a tradução dela para nós significa subir. Subir. Então aqui nós temos subir. Como aqui a gente não estudou ainda, é um verbo no perfeito cal. O perfeito cal, então, como é um perfeito, para nós vai ser subiu. Essa terminação aqui que nós também não estudamos ainda, o cametes e o re no final, isso aqui quer dizer significa que é uma palavra feminina. Então, se é feminina, subiu vai ter que ser subida, porque é feminina. E aqui na frente vocês devem estar se perguntando, né? Porque nós temos aqui o artigo recegol. O artigo recegol é porque nós estamos diante do aicametes, mas na frente do artigo tem um lamed com cheva. Então aqui nós temos um cheva mobile, porque está no início de uma palavra. Só que esse lamed com esse cheva aqui, que quer dizer ler, isto aqui nós vamos estudar ainda, isso aqui é uma preposição para. Então, como aqui nós temos um artigo, e esse artigo aqui, se aqui for subida, né? Que a gente tem que fazer uma exegese melhor, mas pelo que a gente já viu, como eu digo a vocês, essa terminação aqui quer dizer que é feminina. Então, aqui nós temos um perfeito cal, né? O verbo no perfeito, então que é subiu, mas como está no feminino, pode ser subida. Então, aqui nós temos a subida. Só que aqui na frente nós temos uma preposição para. Então, aqui vai ser para a subida. Então, eu não encontrei no texto uma palavra que viesse só sem uma preposição. A única palavra que eu achei, com toda a procura, foi esta palavra aqui. Então, aqui nós temos uma preposição que nós vamos ainda estudar. Aqui nós temos o artigo definido. Diante do aicametes, esta palavra aqui é um verbo, subir, né, no perfeito cal. É um verbo que está no feminino, então aqui nós temos subida, então para a subida. Então agora nós vamos passar para a segunda regra. A segunda regra diz assim: diante de palavras iniciadas com aleph, ain ou resh, o artigo receberá a vocalização cametes. Então, nós vamos aí procurar aqui uma palavra no Gênesis 1.1 mesmo. Nós temos aqui, no Gênesis 1.1, nós temos aqui uma palavra iniciada com aleph. Então, nós temos aqui Bereshit, bara Elohim, et hashamai vet haaretz. Então, aqui, ó, uma palavra, né? Começada com aleph, e aqui nós temos a palavra aretz, aretz. Então, diante de uma palavra iniciada, na regra está dizendo 2, diante de uma palavra iniciada com aleph, olha, então o artigo receberá a vocalização recametes. Então, nós temos aqui a terra, eretz é terra, e aqui nós temos o artigo recametes, que não é a fórmula básica, e nós temos aqui a terra. Então, aqui, olha, a palavra está aí. Aqui nós temos a palavra eretz, e aqui nós temos o artigo recametes, e a palavra eretz. Então, ficou aí a terra. Aí nós temos aí também dizendo palavras iniciadas com aleph, ain ou resh.
Então, no Gênesis 7,14, no Gênesis 7,14, vamos procurar aqui, Gênesis 2, Gênesis 5, Gênesis 6, Gênesis 7. No verso 14, nós temos aí, cadê o verso 14? Aqui, nós temos uma palavra iniciada com resh. Nós temos aí, aqui, haremesh. A palavra na realidade é esta aqui, até aqui, ó. Remes é ha, aqui nós temos haremes. Então a palavra deixa eu ver aqui novamente. Remes. A pronúncia dela correta é remes, que é uma palavra segolada. Então, diante de uma palavra iniciada com resh, a vocalização nós temos aí na regra 2, a vocalização ela é modificada para recâmeres. Então, aí nós temos aqui a palavra já com o artigo. Aqui. Deixa eu colocar aqui, não está indo. Não está indo aqui. Aqui. Na realidade, aqui nós temos um composto. Aqui nós já estudamos acerca do Makef. A Makef une duas palavras jogando a tonicidade para a segunda parte do composto. Aí, na realidade, nós temos aí a palavra vekol. Aqui nós temos um kametz hatuf. Então, por isso que não é vekal, é vekol, haremes. Vekol, haremes. Então, aqui, esta palavra vekol, ela quer dizer tudo. Esta palavra aqui, só o vekol, a tradução dela é tudo, totalidade, qualquer, totalmente, todo. E a palavra remes quer dizer vermes, répteis. Então, pelo texto bíblico, tudo indica que isso aqui seja e todo réptil. Então, aqui, nós temos aqui uma palavra composta, como dito, né? Vekol, haremes. Aí nós temos aí todo réptil. Então, agora nós vamos para a próxima palavra, que são palavras iniciadas com Aleph, já vimos, Resh já vimos, agora com palavras iniciadas com Ain. Deixa eu ver novamente, aqui a apostila, isso. Palavras iniciadas com Ain. Deixa eu ver aqui. Palavras iniciadas com Ain. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu fiz aqui a anotação errada. Eu peguei a palavra, mas não anotei onde eu peguei. Deixa eu ver aqui. Gênesis 1, Aleph, Resh. Deixa eu ver aqui, 7 e 8. Gênesis 7 e 8, para ver se é isso aqui. Ou se eu errei aqui na anotação. Deixa eu ver aqui. Nós estamos no Gênesis quanto? Deixa eu ver aqui. Gênesis 7 e 8. Se eu tiver feito a anotação correta, vai ser Gênesis 7, verso 8. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Gênesis 7 e 8. Vamos ver aqui. Gênesis 7 aqui. Deixa eu ver. Palavra.
Deixa eu ver. Deixa eu ver novamente aqui. 7 e 8, Gênesis 7. Não, eu fiz a anotação errada. Eu fiz a anotação errada, mas a palavra que eu encontrei no texto sagrado foi a palavra Umin Hayop. Umin Hayop. Eu vou colocar aqui a anotação que eu fiz para vocês verem. Aqui, esta palavra aqui, Umin Hayop. Eu fiz a anotação errada. E esta palavra aqui, a tradução dela, nós temos voar, passar, desaparecer. Então, aqui nós temos uma palavra iniciada com Ain, a vocalização que nós vamos, que a palavra vai receber é Re-Kametz. Então, aqui, nós temos aqui voar, se aqui é um Re-Kametz, é um artigo definido, a voar. E esta palavra aqui, Umin, quer dizer de, para, por causa de, a palavra min, esta palavra aqui, min. Aqui, nós vamos ter aqui uma conjunção i. Aí, quando nós estudarmos a conjunção, nós vamos compreender porque esse shure aqui, ele está como conjunção. Então, aqui, nós temos i, por causa de, ou de, voar, ou passar, ou desaparecer. Então, nós temos esta palavra aqui, que está incluso aí na segunda regra. Vamos para a terceira regra. A terceira regra nos diz assim: diante de palavras iniciadas com re, het ou iod sheva, o artigo aparece sem o dagesh e a vogal padrão é mantida. Então, o artigo vai ficar como o repata. Nós temos aqui a regra 3 e, deixa eu ver aqui, a regra 3 eu encontrei aqui no livro do profeta Isaías. Agora eu vou procurar aqui, Isaías, e nós estamos ainda em Gênesis. Vou procurar aqui Isaías. Quer procurar, deixa eu ver onde eu estou. Isaías. Reis. Ainda. Reis. Ainda Reis. Segunda Reis. Aqui, Isaías. Isaías 12. Isaías 12, 11. Aqui nós temos Isaías 12, 1. Então, aqui nós temos, aqui, deixa eu ver aqui, terceira regra. Diante de palavras iniciadas com re, het ou iod sheva. Então, nós temos aqui uma palavra iniciada com re. Olha, a palavra que nós temos aqui, ru, ru. Então, nós temos essa palavra ru, e esta palavra ru aqui, ela quer dizer um pronome. Pode ser ele, ela, eles, elas. Pode ser também aquele, pode ser também aquela e pode ser também aquilo. Então, aí depende da tradução que nós vamos fazer. Então, vamos considerar que aqui seja ele. Então, vai ser a ele na nossa tradução, ou aquela. Se for aquele, vai ficar a aquele, e se for aquilo, vai ficar a aquilo. Então, aí, nós temos aí a terceira regra, palavras iniciadas com re, het ou iod sheva. Agora, nós vamos para Isaías 12, no verso 3.
Isaías 12, no verso 3. Aqui, Isaías 12, no verso 3. Nós temos aqui uma palavra iniciada com Yod Sheva. Aqui, diante de palavras iniciadas com He, Het ou Yod Sheva. Aqui nós temos uma palavra iniciada com Yod Sheva. Aqui, olha. Aqui uma palavra iniciada com Yod Sheva. Não está indo só até o Yod Sheva. Mas a palavra é esta aqui, ó. Já com o artigo pronto aqui. Uma palavra iniciada com Yod Sheva. Aqui nós temos Yod Sheva. Aqui nós temos a palavra Yeshua. Yeshua. Nós temos a palavra Yeshua. Aí aqui, eu achei aqui na tradução, ajuda, salvação, assistência e prosperidade. Vamos considerar que essa palavra aqui, nós vamos pegar a tradução salvação. Então aqui nós temos o artigo, rebata, observe a regra, diante de palavras iniciadas com He, Het ou Yod Sheva, o artigo aparece sem o Dagesh. Então aqui nós temos a fórmula básica sem o Dagesh, rebata. Então aqui, considerando que a palavra é salvação, nós temos aqui a salvação, porque a palavra salvação ela é feminina, então nós vamos considerar o artigo também como artigo feminino, a salvação. E agora nós temos aí uma palavra iniciada agora com Het. Então a palavra com Het, eu achei no Gênesis 8, aqui achei no Gênesis 8. No Gênesis 8, deixa-me ver aqui, Gênesis 8, aqui. Eu achei no Gênesis 8, no verso 17. Deixa-me ver aqui, Gênesis 8, no verso 17. Aqui, Gênesis 8, o verso 17 começa aqui. Aqui no verso 17, aqui. Encontrei aqui. Deixa-me ver a regra de novo. Diante de palavras iniciadas com He, Het ou Yod Sheva. Já vimos com He, já vimos com Yod Sheva, agora nós vamos ver com Het. Aqui, diante de palavras iniciadas, de novo, com Het. Aqui está, ó, essa palavra aqui, ó, de novo, Kol, né? Nós temos aqui uma palavra, duas palavras unidas, né? Um composto pelo Makef. Então aqui nós temos Kol, Hahaya, Kol, Hahaya. Nós vimos aqui que Kol quer dizer todo, Kol quer dizer todo, e aqui nós temos a palavra Haya, nós temos aqui a palavra Haya, mas esta palavra Haya aqui ela é iniciada com Het, porque nós temos a palavra Haya também iniciada com Re, e a palavra Haya iniciada com Re é um verbo, aconteceu, mas aqui não vai ser verbo. Aqui nós temos a palavra Haya iniciada com Het, né, com Het, e a palavra Haya aqui quer dizer animais de toda espécie. Então, se aqui nós temos, olha, um repata, porque diante de palavras iniciadas com Het, a fórmula básica só perde o Dagesh aqui, porque a gente sabe também que Dagesh ele não pode ser colocada em letras guturais, e aqui nós temos um Het. Então, veja que a regra ela vai certinha. Então, aqui nós ficamos aqui com repata, e aqui nós temos animais de toda espécie. Então, esse repata aqui, que é um artigo definido, vai ser masculino. Então, nós vamos ter aqui os animais de toda espécie. E aqui a gente já sabe, que eu já falei anteriormente, que Kol quer dizer todo. Então, todo os animais de toda espécie. Tá assim a tradução. E agora, nós vamos aqui para a última regra, na apostila. Aí nós temos aí uma observação. Na observação diz assim: diante de palavras iniciadas com Mem Sheva, o artigo aparece em alguns casos com o Dagesh, repata e Dagesh forte, e em outros casos sem o Dagesh, só o repata. Então aqui eu encontrei em Gênesis, eu encontrei em Isaías novamente. Em Isaías. Aqui nós vamos ver aqui primeiro em Isaías, no livro do profeta Isaías. Samuel ainda. Deixa eu ver aqui.
Vamos ver aqui. Pronto, Isaías. Eu encontrei em Isaías 23, aqui nós já estamos em 64. Deixa eu ver aqui, Isaías 23. Vamos ver. Ainda Isaías 23. Deixa eu ver mais um pouco aqui. Isaías 23. Isaías 23. Deixa eu ver, já estou próximo aqui. Isaías 26, Isaías 25, Isaías 24 e 23, 12. Pronto, aqui. Isaías 23, 12. Aqui. Vamos ver a regra. Diante de palavras iniciadas com Mem-Sheva. Então, aqui nós temos uma palavra iniciada com Mem-Sheva. Aqui. Deixa eu ver. Não consigo pegar até só o Mem-Sheva. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a palavra toda. Pronto, aí. Diante de palavras iniciadas com Mem-Sheva, a regra diz o seguinte. Diante de palavras iniciadas com Mem-Sheva, o artigo aparece em alguns casos com o Dagesh, então vai ficar repata Dagesh forte, e em outros casos, não. Então, perceba que aqui nós temos o repata e não tem o Dagesh forte. Aí nós temos a palavra Meushaka. Nós temos a palavra Meushaka. Deixa eu ver aqui. Meushaka. Nós temos a palavra Meushaka, que quer dizer extorsão. Esta palavra aqui quer dizer extorsão. Aí nós temos aqui o artigo, o repata, sem o Dagesh, olha. Repata, e nós temos aqui Meushaka, então Ha-Meushaka. Se aqui, a palavra aqui sendo extorsão, esse Kametz aqui, esse Ri aqui quer dizer que é feminina, então extorsão. Então nós temos aqui o repata, ele vai significar o artigo definido a, porque o nome aqui é extorsão, então aqui vai ser a extorsão. Para ficar em coerência, se aqui é uma palavra singular, então aqui também vai ser um artigo singular. Se aqui é uma palavra feminina, o artigo aqui também ele vai ser feminino. Aqui é extorsão, então nós temos a palavra aqui, a extorsão. Vou começar aqui, não peguei, mas aqui a palavra é esta, a extorsão, que é a palavra Hameushaka. E a regra diz também que diante de palavras iniciadas com Mem-Sheva, o artigo aparece em alguns casos com o Dagesh, repata Dagesh forte, e em outros casos sem o Dagesh. Nós vimos aqui o artigo sem o Dagesh, e agora nós vamos ver uma palavra que tem o artigo e o Dagesh, o artigo com o Dagesh. Aí eu encontrei em Gênesis 14. Gênesis 14. Vamos ver aqui o Gênesis, livro do Gênesis, aqui no capítulo 14. Deixa eu ver aqui. Aqui, capítulo. Já estamos aqui no Êxodo, um momento. Gênesis 14. Vou ver aqui. Gênesis 14. Gênesis 14, deixa eu ver aqui, Gênesis 12, Gênesis 13, aqui nós vamos para o Gênesis 14, aqui Gênesis 14, o verso é o 5, vamos ver aqui, verso 3, verso 4, aqui nós temos o Gênesis 14, o verso 5, aqui o verso 5, aqui, nós temos aqui esta palavra, aqui, deixa eu sublinhar aqui, vou selecionar, pronto, aqui nós temos essa palavra, e aqui nós temos a palavra, repata, Dagesh forte. Eu achei só essa palavra depois de muita procura, vocês devem estar se perguntando, e esse Vav Sheva aqui, isso aqui quer dizer uma conjunção,
Então aqui nós temos uma conjunção, aqui nós temos um artigo e aqui nós temos a palavra. E a palavra aqui nós temos melaquim, melaquim. Se aqui nós temos a palavra melaquim, que quer dizer na tradução dominar, rei, reinar, ser rei, então nós temos aqui, se nós temos aqui ser rei, então nós vamos ter a palavra aqui rei. No entanto, nós temos uma terminação aqui, olha, nós temos uma terminação em, e essa terminação aqui quer dizer que é plural. Então aqui, se nós temos uma palavra plural, ser rei, então aqui reis, né? Porque está no plural. Se aqui é reis no plural, então esse artigo aqui definido, ele vai ter que ser também no plural. Então ele vai ser os reis. Se aqui nós temos uma conjunção e a conjunção i, aí vai ficar i, os reis. Então aqui nós temos a fórmula repata e dagues-forte, que é o que diz aqui a apostila, que diante de palavras iniciadas com o mencheva, o artigo aparece em alguns casos com o dagues e em outros casos sem o dagues. Nós vimos anteriormente sem o dagues e agora nós temos a palavra aqui com o dagues. Então aqui nós temos o repata e o dagues-forte. Nós temos aqui, então, ramelaquim, ramelaquim, os reis, ve ramelaquim e os reis. E assim nós concluímos a aula hoje acerca de artigo na língua hebraico-bíblica, o bíblico.